Então a gente está vendo aqui, nós vamos falar de 3 filósofos que são considerados ou são chamados contratualistas, tá? Que é o Thomas Hobbes, o John Locke e Jean-Jacques Rousseau, tá? Jean-Jacques Rousseau, tá? Por quê? Porque os filósofos contratualistas, eles tentam explicar como que era a sociedade antes da civilização, antes do surgimento do Estado. Você está entendendo? Por exemplo, o Thomas Hobbes e o John Locke, assim como Jean-Jacques Rousseau, eles vão chamar essa sociedade antes do Estado, antes da formação do Estado, eles vão chamar de sociedade no estado de natureza, tá? O estado de natureza. Então, toda vez que a gente falar de estado de natureza que envolve esses filósofos, é a situação do povo antes de ter um estado. Quando eu falo de estado, gente, esse estado que eu estou falando aqui, antes de ter um governo para controlar, você está entendendo? Antes de ter um governo para colocar leis, né? Então, se vocês olharem ali no texto, está falando assim, que, olha só, que o contratualismo, ele indica uma classe de teorias. Quem vai escrever essas teorias? Thomas Hobbes vai escrever uma teoria, o John Locke vai escrever uma teoria, Jean-Jacques Rousseau vai escrever uma teoria. Então, é um conjunto de teorias que tenta explicar a sociedade antes, né, da formação do Estado, da formação desse Estado que a gente conhece como política, como governo. Como que era essa sociedade? Então, cada um vai contar uma história. Agora, eles não vão contar uma história, gente, de uma sociedade real. Hipoteticamente, cada um vai imaginar que essa sociedade existiu, né? Então, por exemplo, o Thomas Hobbes, ele vai imaginar, hipoteticamente, ele vai falar, olha, a sociedade antes do Estado era uma sociedade que não tinha leis, era uma sociedade que não tinha regras, era uma sociedade que não tinha normas, era uma sociedade onde viviam de guerra, né? Guerra de todos contra todos, porque não tinha ninguém para controlar isso, não tinha leis, não tinha regras, não tinha norma. Então, a sociedade de Thomas Hobbes é uma sociedade de guerra de todos contra todos. Por quê? Vamos imaginar vocês aqui na sala de aula, ou essa escola aqui. Imagine as pessoas estudando aqui nessa escola, sem regras, sem normas, sem lei. O que seria a escola? Né? Vamos imaginar que na hora do lanche não tivesse regra para pegar o lanche, né? Ou a quantidade de comida do lanche fosse à vontade, quem que chegasse primeiro e que enchia o seu prato, né? Será que ia ter lanche para todo mundo? Se a menina falou, gente, o lanche está lá na panela, vai lá vocês e serve seu lanche. Como que seria isso? Né? Então, o Hobbes, ele vai falar desse estado de natureza, dessa sociedade que não tem norma, que não tem regra, né? De guerra de todos contra todos, um matando ao outro. Por quê? Porque para Thomas Hobbes, o homem, ele é mau por natureza. Você está entendendo? E por ele ser mau de natureza e ele desejar a mesma coisa que o outro deseja, eles não vão entrar num acordo, né? Eu vou pegar aquilo que eu acho que é de direito meu, porque não tem regra, né? Por exemplo, se eu quiser o celular do Guilherme, eu vou e tomo o celular do Guilherme, não tem regra nem norma, né? Porque não tem nada que comprove que o celular do Guilherme é dele, né? Tá? Então, essa é a sociedade que nós estamos falando aqui do Thomas Hobbes. Ficou claro para vocês, gente? Sim.
essa questão do Thomas Hobbes e tal, essa coisa toda, né? Olha só, o que eles tentam explicar? Eles tentam explicar o que era a sociedade antes da formação do Estado, ou seja, antes de ter controle, antes de ter normas, antes de ter regras. Eles tentam explicar assim, né? Então olha só, e aí o Thomas Hobbes, ele vai mostrar algumas características dessa sociedade, né? É uma sociedade sem estrutura social. Você está entendendo? Porque quando a gente fala de uma estrutura social, a gente está falando de uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia onde as pessoas obedecem, vamos dizer assim, uma instituição. Você tem o judiciário, você tem o executivo, você tem o legislativo, você tem o governo federal, você tem o governo estadual, você tem o governo municipal. Tudo isso é uma estrutura organizacional de poder, né? E quando você fala aqui do estado de natureza, o estado de natureza não tem uma estrutura social, tá? Não tem essa hierarquia. Vai ser aquela lei do mais forte, né? Daqui quem pode mais chora menos. Essa é a sociedade, estado de natureza. Você está entendendo? Né? Ele vai falar o seguinte, que essa sociedade, ela não possui regras, ela não possui normas, ela não possui leis, não tem um padrão estabelecido, né? Hoje nós vivemos numa sociedade que tem um padrão estabelecido, né? Isso é certo, isso é errado, cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Nessa sociedade, no estado de natureza, não tem nada disso. Você está entendendo? É uma sociedade sem lei, é uma sociedade sem normas, né? Não tem princípios, não tem nada, né? Olha só, os homens, quando fala toda a sociedade, é plenamente livre. Você faz o que você quiser da sua vida, tá? Não tem regra, é totalmente livre. Por isso que é chamado de estado de natureza, né? Não vai, não tem aquele que é mais capaz ou menos capaz que o outro. Você está entendendo? Né? Eles não põem isso na balança, tá? Olha só, e aí a gente vai ver que o Thomas Hobbes, a gente está no primeiro só, o Thomas Hobbes, ele vai defender o que? Uma monarquia absoluta. Quando a gente fala de monarquia, o que vem na cabeça de vocês? Pode ser imperial, imperador, mas o que mais? Monarca, rei, né? Rei, monarquia absoluta. O que ele vai falar? Ele vai falar, olha, esse estado de natureza, né, tem que acabar, e para acabar com essa guerra de todos contra todos, tem que ter um rei no poder, um rei forte, né, com poder absoluto. E esse poder absoluto, ele tem que ser concedido pelo povo. Por isso que é um contrato social, onde o povo vai abrir mão da sua liberdade, né, para que o rei controle a sociedade, né, e faça com que a sociedade seja mais tranquila, acabe com as guerras, né? Então olha só, esse estado de natureza, né, vai falar o que? Cabe ao Estado centralizar e administrar a sociedade. Nesse caso, de um Estado monarca, vai ser o rei. É o rei que vai administrar e controlar a sociedade. Só que esse rei, defendido por Thomas Hobbes, ele vai ter poder absoluto, né? E esse poder absoluto vai ser concedido pela sociedade através de um contrato, né? O Thomas Hobbes, ele vai escrever uma obra chamada Leviatã. Leviatã é um monstro marinho, tá? E o que o Thomas Hobbes fala aqui? O Estado tem que ser igual a esse monstro. As pessoas têm que temer ao Estado. Você está entendendo? As pessoas têm que ter medo do Estado. As pessoas têm que obedecer ao Estado. Por isso que o Estado, ele tem que ser forte, né? Ele tem que impor medo. E o Estado, né, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode até matar, punir, para manter a ordem, né? Então ele vai falar disso, né? Que o Estado pode fazer isso, tá? Então olha só, esse rei, esse monarca absoluto, ele tinha que manter a paz e a ordem na sociedade. Custe o que custar, não importa como, mas ele tinha que manter, né? Com seu poder absoluto, tá? Né? Então olha só, os homens não poderiam ir contra a decisão,
do Estado. Os homens não poderiam ir contra a decisão do rei, tá? Então esse aí é o primeiro personagem, é o Thomas Hobbes, né? Que fala desse estado de natureza. Tem aquela famosa frase que vocês conhecem, né? O homem é o lobo do próprio homem. Lembram disso? O homem é o lobo do homem, né? Então, quer dizer, o homem destrói o próprio homem. É isso. O estado de natureza seria isso. Esse estado onde o homem destrói o próprio homem.